Muito bem. Então, eu acredito que todos que estão aqui, que se inscreveram para essa live, têm algum desejo, ou já têm, né? Tem um desejo de ter um negócio de turismo, não sei se exatamente o negócio nesse momento, mas algo chamou a atenção, né, para desenvolver, de repente, a propriedade. Eu acredito que todos têm uma propriedade rural. Alguns já me procuraram porque querem que eu ajude na compra do terreno, também tem esse trabalho, viu, gente? Mas eu sei que muitos, acho que a maioria já tem uma propriedade rural, ou estão já com o negócio em desenvolvimento, ou estão em vias de, né, em vias de iniciar. Então, essa live foi pensada para vocês, para trazer um pouco de conteúdo sobre toda a minha experiência, né, com turismo em áreas rurais. Eu gosto de deixar bem claro, eu sou turismóloga, né, gente, então, conceitos e os termos que eu vou usar aqui, né, para a gente uniformizar aqui a comunicação. Quando eu falo de turismo em áreas rurais, eu costumo entender, né, na minha concepção, envolve vários tipos de turismo. Então, já tem alguns, né, aí que já trabalham com turismo rural, agroturismo, turismo de bem-estar, ecoturismo, todos eles podem, acontecem, na maioria das vezes, acontecem no meio rural. E não exatamente nasceram, né, porque já tem uma produção na propriedade, não, né, muitas vezes tá ali, a propriedade ainda está um terreno com um matão enorme, e quando eu vou ver, está assim, eu falo, uma página em branco, e a gente pode fazer várias coisas, instalar várias atividades. Então, primeira coisa que eu gosto de comentar aqui, né, é que o turismo em áreas rurais pode, né, e na maioria das vezes engloba vários tipos de turismo juntos, né, e, inclusive numa propriedade pode ter vários turismos de bem-estar, ecoturismo, algumas têm ecoturismo e turismo de aventura, outros têm agroturismo, e aí só para deixar um pouquinho mais claro, agroturismo na minha concepção, Luciane, dos meus estudos desses anos todos, eu entendo que o agroturismo ele está mais voltado para quem já produz algo. Eu planto, tenho uma roça, planto feijão, planto caqui, tenho pomar, ou então eu tenho animais, eu cuido do gado, tenho vacas leiteiras, tenho ovelhas, eu tenho algo produzindo, né, mel, né, e aí, a partir disso, a gente transforma em produtos, né, ou experiências turísticas, já utilizando a produção. Então, entra como uma renda a mais, né, o turismo geralmente acontece só nos finais de semana, não é o foco totalmente no turismo, porque tem a lida na roça, né, como eu costumo falar, nos dias de semana. E a turismo rural não, tem gente que pegou o terreno e desenhou ali todas as atividades, né, rurais que podem ser feitas, passeios de cavalo, passeio de charrete, lida com os animais, né, experiências gastronômicas ocorrem muito, né, com os cultivos e tal, mas não necessariamente já se produzia algo antes, né, pelo que eu observei desses anos todos, muitos começaram o turismo rural sem ter experiência nenhuma na terra, né, mas porque estavam comprando uma chácara, estavam comprando um sítio, e aí entenderam que pode ser uma boa opção também, né? E ecoturismo, e turismo de aventura, e turismo de bem-estar, eles geralmente acontecem, né? Ecoturismo, principalmente, acontece nos espaços rurais, né? Parques, campos, né? Fazendas e tal. Então, o que mais eu vejo problemas em termos de conceituação é agroturismo e turismo rural, né? Pois, se vocês quiserem, no final a gente continua essa conversa, né? Então, para quem não me conhece ainda, né, eu sou turismóloga, eu sou consultora na área de turismo, principalmente nessa parte de desenvolvimento de negócios de turismo rural há mais de 20 anos. Também eu tenho uma pós em marketing turístico, né, principalmente agora, com toda essa transição do marketing, né, para o digital. Também tenho várias especializações dentro do marketing, e eu já ajudei mais de 2.400 empreendedores a montar os seus negócios turísticos. Alguns vingaram, outros não, né? E aí, hoje eu quero te falar justamente dessas particularidades, mas já são mais de 2.400, então é um hall de... Deixa eu só ver a notificação. Então, um hall de conhecimento de propriedades que é incrível. Foi, assim, um grande ganho da minha vida, sei lá, 5 anos profissionais, foi conhecer tantos tipos de propriedades e tantos tipos de pessoas investindo nessas propriedades.
para vários tipos de atividades feitas nas propriedades, né? Então, realmente é um olhar muito, eu falo, muito crítico, muito clínico em todas as propriedades que eu vou visitar. Hoje eu estou muito focada nessa questão de criação de legados, né? O que significa isso para a Luciânia? Muitos de vocês investiram nessas terras, nessas propriedades, pensando em se aposentar e ir para lá, ou deixar um bem para a família, né? E muitas vezes eu vejo que vários investem, né? Começam e não terminam, ou começam e se decepcionam, se frustram, né? E aí, hoje eu venho tentando ajudar né, nessa compreensão de como é que eu vou deixar isso para minha família, de como que eu posso criar algo que realmente vai ficar, né, aí, que não é aquele tipo de negócio que vai nascer e morrer em 2, 3 anos, né, então, por isso que eu chamo de desenvolvimento de um espaço ou de um negócio turístico, né, para que ele realmente dure muitos anos, né. Tem a questão também do marketing aí, que eu comentei, né, já com vocês, e uma coisa que eu costumo trabalhar, né, quando eu estou em campo, quando eu estou em contato com vocês, fazendo um diagnóstico ou em algumas consultorias e tal, é sempre me questionar se o que eu estou fazendo, né, realmente está ajudando você a tomar uma decisão melhor. Aquela informação que eu estou levando, aqueles insights, ideias, né, sugestões, realmente está te ajudando a avançar, né, a tomar uma decisão, porque eu acho que esse é o principal papel, né, de nós consultores, né, fazer com que as pessoas reflitam e consigam aí tomar as decisões que mais cabem para o seu momento, tá? Então, uma coisa que eu venho observando muito, né, hoje, as modinhas, né, que a gente vê no turismo rural que estão surgindo, vocês já devem ter visto, muitos já comentaram comigo, eu não quero fazer uma cabana mais do mesmo, não quero construir aquele chalé suíço, naquele estilo. Então, quando a gente faz esse trabalho de visitar o campo, né, entender quais são as potencialidades, a gente entende que tem várias coisas para se fazer lá que não precisa ser mais do mesmo, que não precisa ser um copia e cola que a gente fala, né? Então, às vezes está ali a principal, que eu falo assim, o diamante bruto, né? Quando a gente vê com esse olhar mais clínico, é ali que a gente encontra o grande ouro de vocês. Você pode dizer, o grande baú da felicidade está ali, né? E que não é preciso, aliás, às vezes as pessoas dizem assim, eu não começo porque eu não tenho condições financeiras de fazer isso, 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 porque se espelha em outras propriedades, né? Quando o olhar tem que estar totalmente para a sua propriedade, né? O elemento único tem que sair da sua propriedade, né? E isso você evita várias coisas que a gente vai conversar sobre aqui na live, né? Então, pensem, comecem agora a refletir, né? O que realmente eu tenho? Olhar com outros olhos. E, geralmente, às vezes, precisa de uma pessoa de fora, né? Para enxergar isso, né? Às vezes, você está tão ali na lida, né? Às vezes está no seu momento de lazer com a família ali, pensa, mas não tem nada aqui na minha propriedade que eu possa utilizar para turismo. E, na realidade, às vezes tem, mas precisa realmente desse olhar crítico que analisa uma série de outras coisas, não só as belezas, os recursos naturais que tem nas propriedades. Então, após a pandemia, é o que muitos, acho que estão aqui também participam de outros grupos, né, que eu participo, tipo turismo rural consciente, né, mulheres do turismo rural. A gente se reuniu, começou a se reunir durante a pandemia, e estava todo mundo muito solto, né, espalhado por aí, a gente começou a se conhecer, a se formar, né, a se entender como grupo lá na pandemia. E a gente percebeu que uma coisa que acontecia muito já lá fora, que são as escapadas rurais, muito na Europa, Portugal, Espanha, né, então, não estava acontecendo no Brasil. A gente imaginava que ia levar muito tempo para chegar aqui, mas a pandemia acelerou muito esse processo, né, e as pessoas perceberam a necessidade de estar em contato com a natureza, né, de ter essa reconexão, né, de ter mais tempo livre para a família, não ficar só esperando aqueles dias de férias, né. E aí a gente percebeu esse crescimento, e muito rápido, né? Tive clientes que cresceram cresceram o negócio turístico, às vezes tinha
ali um restaurante rural, mais uma cabana, e em 2 anos já está com 5 chalés, né, restaurantes grandes, logo depois que abriu, né, da pandemia, e é porque geralmente, justamente as pessoas começaram a sentir essa necessidade, né, de ir para o mato, ir para o mato começou a ser um grande lance para o turismo regional do Brasil. Então, o pessoal começou a ter os olhos não mais para as praias, mas mais para o interior, né? E aí, muita gente abriu e já muita gente fechou, né? A gente já tem aqui alguns estudos, algumas análises de quantas pessoas investiram e quantas estão vendendo, inclusive, agora, né, suas propriedades, porque justamente entrou nessa, achando, né, que ia ser ou fácil ou que seria um retorno, mas muita gente investiu ao mesmo tempo, né? Então, hoje, realmente, quem está ficando no espaço rural com negócios turísticos é quem se preparou, se adequou corretamente, foi atrás de capacitação, e aí o PT precisa ter uma noção, né, de gestão desse espaço rural, e não só do espaço enquanto propriedade rural, mas enquanto turismo, né, e aí muitos hoje não estão colhendo mais os frutos dessas oportunidades, porque entraram totalmente despreparados. Então, hoje, o turismo em áreas rurais, ele não é mais de improviso, foi lá atrás, né, muita gente se deu bem, inclusive, né, mas hoje está vendo que para se manter nesse mercado, né, vai precisar se profissionalizar, vai precisar se capacitar, né, porque as pessoas estão indo muito e estão comparando, né, então, como o turismo rural, ele é bem propício para pequenas viagens, final de semana, feriados, então as pessoas costumam fazer isso mais vezes por ano. E, lógico, vai para várias regiões do seu estado, vai para vários tipos de negócios, né? E começam as comparações e a competição entre, né, os negócios fica maior, então a gente percebe que a concorrência, né, está fazendo com que as pessoas realmente corram atrás de melhorar, né, profissionalmente, então o improviso que deu certo para muita gente lá atrás, praticamente não está dando mais certo. E aí, você que está aqui, eu acredito que quem não está ainda, né, ainda está pensando se eu entro nessa, se turismo rural é para mim, né, está pensando também como que eu posso começar, como é que eu posso me diferenciar dessa turma toda, como é que eu posso me profissionalizar melhor, né? Também está com dúvida se realmente o turismo, essa pergunta é fundamental que façam, né? Quem é novo, quem está pensando ainda, tem muita gente que ainda está pensando em entrar e estudar o mercado e ver se realmente tem condições de investir, se faça essa pergunta, né? Funciona para você? Eu gosto de lidar com pessoas, turismo é serviço é pessoas, né? Eu falo que é face to face, né? Cara a cara ali, e precisa gostar, né? Então, o digital vai até ajuda muito o negócio turístico, mas ele vai até um determinado ponto. A maioria das vezes você vai ter que estar lá para receber, você vai ter que estar limpando, você vai ter que ter outros colaboradores, você vai ter que estar preparando comida, né? Então, lidar também com essas pessoas antes, né, da chegada delas, na hora da venda, às vezes, na divulgação do negócio, durante e depois. Então, tem que gostar de lidar com pessoas, né? E também deve estar se preocupando agora, né, por conta da concorrência, a gente tem que se preocupar mesmo, né, que o investimento vai ser sempre um pouquinho maior do que foi antigamente, então, se vale a pena realmente, e aí realmente planilha, colocar no papel, estudar direitinho qual é o modelo de negócio, não querer crescer, né, totalmente no primeiro momento, mas ir fazendo aos poucos e sentindo, né, para ver se realmente está valendo a pena o investimento. E os erros mais comuns, né, que eu vejo nessa minha trajetória toda, nesses anos todos, geralmente as pessoas que começam, porque, olha, eu sei fazer uma geleia maravilhosa, eu tenho aqui o morango, né, tenho a maçã, eu sei fazer coisas gostosas, e já começa desenvolvendo a atividade turística, né, lá no meio, né, é, ou então ela começa sem ter essa visão sistêmica do turismo. O turismo, ele é um sistema, porque ele junta vários tipos de negócios, né? Só na iniciativa privada, por exemplo,
é hospedagem, é agência de turismo receptivo, são os restaurantes, né, os meios de hospedagem de vários tipos, e isso tudo, né, os guias, às vezes, né, também dos locais, quando tem, isso tudo gera um sistema, né, as pessoas, vocês, enquanto viajantes, né, podem refletir sobre isso, mas quando vocês pensam em viajar, vocês pensam logo, ó, como que eu vou chegar, né, vou precisar de carro, vou de avião, vou de trem, vou como, né, vou me hospedar onde, né? Mas qual é a pergunta primeira, assim, que eu acho que passa na cabeça de todo mundo? É o que eu vou fazer lá, né? Então, vocês veem que é um sistema que vai funcionar a partir de uma decisão de uma pessoa que, ó, eu quero ir para a região, para a fazenda tal, por isso, por isso, por isso, né? É o que eu vou fazer lá. E os outros entram mais como um complemento. Então, às vezes, essa falta dessa visão sistêmica não ajuda muito quem está entrando na história do turismo rural a decidir o que fazer, como fazer e para quem, né? Então, começar, então, de forma errada, né, lá na frente pode ter um impacto bem negativo na tua expectativa, né, de vendas, de alcance de público, e esses são os erros mais comuns que eu vejo. Mas eu não sabia que o turismo funcionava assim, né? Não quero entrar para um conselho, o Contur, o Conselho de Turismo, porque, né, muita reunião e tudo, mas você está num sistema que depende muito uns dos outros para conseguir as coisas, né? Sem falar aqui na questão da iniciativa pública, né, gestão pública pelos destinos turísticos, né, então nem vou tocar nessa história muito não hoje, mas vamos ficar mais no papel de quem está empreendendo aqui, né. Então, eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho de como eu trabalho nessa visão, né, entendendo um negócio de turismo rural dentro de um sistema turístico, como é que eu desenvolvi esse método para ajudar essas pessoas, ao longo desses anos, a desenvolver os seus espaços. Então, esse meu método, ele se diferencia de uma consultoria pontual, né, individual, que você vai resolver um determinado problema, né. Ele é bem estratégico, né, de estruturante, que eu falo do negócio, porque é um domínio completo por essa cadeia turística, por esse sistema turístico. Como é que eu me encaixo lá? Como que eu gero parcerias? Né? Como é que eu vou me mexer ali dentro desse sistema turístico? Né? Então, você não vai ter só uma consultoria pontual para adequar os seus espaços aí, né? Mas você vai ter uma assessoria também, né, de como você vai fazer isso com os parceiros desse sistema, né? E também cobre todo o ciclo do negócio. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da gestão né, desse espaço. Então, como qualquer negócio, né, ter esse entendimento é super importante que você vai precisar de uma hora. Pode começar você, o seu marido, você e o seu filho, por exemplo. Mas uma hora você vai precisar de colaboradores, você vai precisar entender um pouquinho de gestão de pessoas, contratação, definir funções, você vai precisar de alguém que te ajude no financeiro, na contabilidade, no estoque, se trabalhar com alimentação, vai precisar de gente para a governança de uma cabana, por exemplo, né? Para lidar com as atividades turísticas. Então, tem tudo, para quem não tem a noção de gestão de negócios, precisa, mesmo que você faça tudo, precisa ir se criando essas habilidades, ou então melhorar suas competências em gestão, né? Principalmente na parte de marketing, que é onde eu já fiz um levantamento do que aconteceu o ano passado, por exemplo, aqui com os clientes, né, da minha empresa de consultoria. E 70 e poucos por cento, quase 80%, não dominam e nem querem dominar muito a questão do marketing digital. E hoje você concorrer num mercado que está crescendo, né, só com o boca a boca, né, só com pessoas que visitam e indicam, não é sustentável financeiramente para o negócio, né. Então, é muito importante que tenha, né, dentro desse entendimento do ciclo da gestão do negócio, que
Marketing, vendas são processos que têm que ser instalados, né, com contratação de pessoas também, né, então é uma série de coisas para que o negócio tenha sucesso lá na frente, né. Quando a gente faz uma análise dos empreendimentos que já estão funcionando, mas estão encontrando alguns problemas, geralmente a gente identifica os problemas aí, né, não sabe ou não ou não tenha condições, ou não quis contratar alguém que saiba fazer, né? Então, esse entendimento que a gente vai tendo ao longo desse trabalho no método, né, seu negócio de turismo, ajuda muitas pessoas a contratar, a buscar um gestor de redes sociais, por exemplo, né, que entenda de turismo, vai saber como contratar, né, que pessoas e que funções e que habilidades ela tem que cobrar para que consiga fazer a gestão. E, então, turismo rural, né, não é, eu estou fazendo uma analogia aí, a questão, né, da terra, crescer algo na terra, né, que eu sou, assim, minhas plantinhas no apartamento, gente, olha a dureza para conseguir fazer com que elas cresçam. Então, a gente faz essa analogia, né, se é tão difícil você plantar uma coisa, às vezes vem uma enxurrada, uma chuvarada, ou então sol escaldante, você não consegue cuidar, né, exatamente de uma plantinha. Então, imagina de um negócio, né, que precisa começar de alguma forma, né, ter condições de ir crescendo aos poucos, ele ser sustentável, né, financeiramente e também com o ambiente, né, e ainda por cima, ele vai ter que se diferenciar no meio de tantos negócios rurais que pode ter no seu território, né, ou no seu destino turístico, que depois eu vou falar um pouquinho a diferença disso. Então, realmente pensar que, olha, o que eu estou abrindo agora é para durar muito tempo, né, e para isso eu vou ter que aprender a lidar com essa terra, né, a lidar com essa sementinha, que é a criação de experiências, que é a gestão disso, é muito importante, né, essa primeira tomada de consciência para que você estabeleça o que tem que aprender, o que eu tenho que aprender, aonde, como, com quem, né, e ter essa noção, como eu falei no início, né, é um legado que praticamente muitos de vocês, praticamente a maioria dos meus clientes deixam para a família, né, querem deixar a propriedade conservada. Eu tenho alguns clientes que eles plantam aquelas árvores que não pode nunca derrubar, né, e outras, para a família não nem vender a propriedade, né? Então, assim, nem dá essa possibilidade, é para ficar realmente, né, então é um cuidado muito grande que né, tem que ter desde o início desse negócio turístico ali. Então, o seu negócio de turismo, o que ele não é um curso, né, embora muita gente me peça esse curso, eu ainda não vou colocar ele, né, aí porque eu acredito que tem vários aspectos que um curso não cobre, né, mas ele não é um curso, né, ele não é uma receitinha pronto, bom, não tem receita de bolo que você chega numa propriedade e fala, né, ó, faz assim, assim, assado, porque vai dar resultado lá na frente. Cada propriedade tem uma característica e cada empreendedor tem uma característica, né, e então a gente vai montar todo esse plano de trabalho de acordo com as características da propriedade, também do território onde ela está localizada e do empreendedor. Então, eu falo que é uma estruturação estratégica, né? Nem exatamente uma consultoria, nem um curso, né? Mas é uma estruturação estratégica do seu espaço. E eu tentei bolar aqui um mapa, né, que com certeza vai levar ao sucesso, né, de muitos negócios de vocês, de como que essa trajetória, acompanhando todos esses anos, de quem teve mais sucesso, de quem está aí depois de 10, 15 anos, né, e daquele que não conseguiu avançar, né. Então, tudo começa aqui nesse pontinho vermelho, né, começa com um bom diagnóstico da propriedade, entender o território, eu vou deixar agora um pouquinho o meu entendimento sobre isso. O território é o espaço o local, a região, o município onde está localizada a propriedade. Tá? O território significa que ele ainda não está consolidado para turismo. Né? A gente não chama ainda de destino turístico. Pode ser uma sementinha, pode ser, a sua propriedade, às vezes, pode ser o alavancador, né, do turismo naquela região, mas ele não é ainda um destino turístico consolidado. E o que a gente chama de destino turístico é porque já está o sistema rolando lá dentro, né? Aquele sistema que eu falei anteriormente, ele já pode ter lá
o Contur formado, ou alguma outra associação ligada ao turismo, pode ter uma ou outra, algum outro meio de hospedagem, né, pode ter alguém que faça um colhe-pague, que tenha um açude para pesqueiro e tal, pode estar, né, já tem ali algumas coisas que pode ter ainda outras oportunidades de negócio. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico da propriedade, a primeira coisa que eu olho quando eu estou chegando é o que tem aqui no entorno, né, aonde eu estou chegando, esse município tem alguma rota já, ou essa propriedade está dentro dessa rota ou não, está totalmente do zero, esse local, esse território aqui, está só com essa primeira sementinha dessa propriedade, porque cada situação dessa gera um nível de dificuldade na gestão, né? Quanto mais consolidado, mais fácil vai ser a divulgação desse local. Mas também você vai ter mais concorrentes do seu lado, né? Quando é só o território que você está começando, está sendo, né, o alavancador ali, você não vai ter concorrentes, mas também vai ter que investir muito mais em marketing, né? Então, essa minha metodologia, essa faz muito esse exercício de ir lá na frente, voltar e ver tudo que está relacionado à gestão, né? Então, a gente faz essa volta, né, na região onde está localizada a propriedade, e a gente vai analisar cenários, né, o que a pessoa sente quando está chegando lá. Eu coloco muito o turista no centro das decisões, dos investimentos, dos negócios turísticos, né? Então, eu vou sentindo, opa, tem essa dificuldade, esse acesso aqui pode dificultar, ou pode ser muito interessante, né? Então, a gente vai colocando aí essas questões, né? Aí, depois que conhece a propriedade, aí eu falo que é dentro da porteira e para fora da porteira, né? A gente vem entender qual é o potencial dessa propriedade. Então, a gente vai ver que experiências podem ser feitas ali da porteira para dentro, e algumas em parceria, né? Se já tem um sistema funcionando, já tem um ou outro atrativo funcionando, você pode também trabalhar em parceria, né? Com esses teus vizinhos, por exemplo, um planta uma coisa, outro planta outra coisa, junta e dá para fazer, né, uma oficina bem legal, às vezes. Então, a gente vai fazer ali uma listagem de experiências possíveis, né? Quais são todos esses potenciais que tem dentro? Quais são os recursos naturais que tem dentro da propriedade que podem levar a uma experiência legal, né? Aí depois a gente vai entender quais são as formas de se chegar até lá, como que vai fazer a captação dessa pessoa, né? Então, local, espaço, né, interno e externo, né, ou então para dentro e para fora da porteira, oportunidades dentro da propriedade para criar experiências, mas a gente vai dar uma voltinha lá na frente e vamos pensar, mas será que a pessoa vai rodar 200, 300 quilômetros só para visitar minha propriedade e eu nem tenho um meio de hospedagem? Como que essa pessoa vai dormir aqui? Ela vai ser o bate e volta? Então, a gente começa a perceber quem é que compraria esse tipo de experiência, né? Então, a gente dá uma voltinha lá na frente, vê a questão de público, né? Faz uma análise desse mercado, né? Desse público-alvo, voltamos de novo para poder depois, dentro daquele rol de experiências que a gente, opa, aqui é possível fazer isso, 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 no final das contas vai sobrar 2 ou 3 que realmente a gente consegue captar pessoas no primeiro momento, que sejam suficientes para você abrir seus espaços pelo o seu negócio, o seu espaço, ou em parceria com alguém no final de semana, e que você consiga gerar renda suficiente para te animar, né, a fazer isso por vários finais de semana, por bastante tempo, né, que seja realmente financeiramente viável, né? Então, a gente primeiro entende o que tem, para quem, e depois a gente volta e estabelece ali realmente as prioridades em termos de criação de experiências, né? Vamos levantar aqui também algumas coisas do empreendedor, né? Algumas habilidades do empreendedor. Sabe precificar? Não sabe, né? Como é que lidar com isso? Tem internet? Não tem. Como que eu vou fazer um marketing digital sem, né? Então, a gente começa a entender esses caminhos que vocês estão vendo nesse mapa, essas trilhinhas, vocês veem que ela tem duas setinhas, né? Porque geralmente é isso que acontece, é um vai e volta, né? Mas dificilmente a gente fica sem passar em um desses pontos, né? Propriedade, experiências, marketing e vendas. Depois, onde tem a lâmpadazinha, lá na frente, quando o negócio já está um pouquinho mais avançado, vem a parte de evolução. E a gente trabalha muito com inovações, inovação de produtos, né? Inovações no forma de servir.
E aí volta de novo para trás, né? Capta público, vê que esse tipo de experiências, e é um ciclo que na administração a gente chama de PDCA, né? A gente roda, e o interessante é rodar esse ciclo do PDCA todos os anos. O que significa o PDCA? P de planejamento, de fazer, né? C de checar, né, como é que está indo, como que, acompanhar as métricas, os números, ou, né, o desempenho do negócio, e o A de ação. Então, observei, todo ano a gente faz tipo um replanejamento, né? Faz uma análise de tudo e faz uma nova era, né? Um novo ano para o negócio. O ideal é fazer isso todos os anos, né? Então, a gente roda isso, não necessariamente precisa de um diagnóstico todos os anos, né, gente? Mas você tem condições de ir melhorando cada um desses aspectos. Dificilmente você vai ficar sem passar por um desses, né? Que eu chamo de pilares do seu negócio de turismo. Então, a gente vai e volta por um ou por outro, né, desses temas aqui, mas eles são a base de sustentação de um negócio turístico rural ou qualquer outro negócio turístico, né, mas eles hoje são a base de sustentação. Sem isso, sem criar habilidades, né, suas ou, né, da tua equipe, dificilmente você vai chegar nesse baúzinho com ele cheio. Pode até chegar, mas talvez não tão cheio, né? Então, é preciso entender que é um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente chama de gestão, né, do negócio, e que você pode, muitas vezes, fazer sozinho, e outras vezes fazer com contratação, né, com outras pessoas. Então, vocês viram ali que o start, né, sempre é pelo diagnóstico. Quem aqui é médico ou tem alguém na família, né, sabe muito bem como que funciona essa questão do diagnóstico. Nesse processo é mais ou menos isso, né? A gente não sabe exatamente o que receita dar se a gente não conhece muito bem, né, o que está acontecendo, e às vezes precisa de uns exames extras, né, para complementar esse diagnóstico. Então, sempre começa com essa visita na propriedade. O ideal é sempre presencial, mas tem a questão da limitação. Eu fico hoje em Florianópolis, atendo muito mais hoje o sul, né, sudeste, São Paulo, interior também. Mas eu tenho clientes, eu vou buscar um case, inclusive, né, de Espírito Santo e tal. Então, quem está de fora, é possível fazer, né, esse diagnóstico online ou presencial. Lógico, presencial tem outros aspectos que o online não cobre, né, mas o diagnóstico, ele é fundamental, seja online ou presencial, ele é fundamental para a gente ter aquele panorama, aquele olhar que eu falo de drone, né? A gente olha por cima e vai entender como é que está a situação, como é que está o teu contexto, ou como é que está a saúde, né, do seu negócio, se ele já existe. O diagnóstico é justamente para não talvez descobrir coisas novas, ou, né, mas ele é ótimo para te dar uma clareza do quais são os próximos passos, o que realmente eu tenho que investir nesse momento, o que eu estou enxergando e que é muito importante para o, né, para o sucesso, para o amadurecimento do negócio, né? Que estrutura realmente eu preciso investir? Eu cito um exemplo aqui de um cliente que já há alguns anos, né, ele falou assim, nossa, Luciano, se eu tivesse conhecido um ano e pouco atrás, eu não tinha gasto mais de 100 mil no spa, aqui no meu sítio, que não está sendo usado. É um ou outro que vai lá fazer uma massagem, um outro que... Porque não estudou o território, no território dele tinha muita coisa para se fazer, as pessoas não paravam lá. Iam para dormir, para fazer um luau, para ficar um final da tarde vendo o pôr do sol, mas não usavam alguns espaços que ele fez. 100 mil reais, gente, né? Praticamente ali parado, né? Em que ele poderia ter usado em outra coisa, principalmente em divulgação do negócio, né? Então, pensar essas estruturas, planejar isso estrategicamente é que tem sido o meu maior papel. E gerar essa renda, né, com responsabilidade, se ela é uma segunda renda, né, se é uma renda extra, ou se é a renda principal, né, mas sabendo o que usar, né, dentro desse espaço. Então, no diagnóstico, geralmente, eu entrego, né, uma estimativa, né, de quanto você vai ganhar com essas atividades de turismo. Então, essa estruturação estratégica também ela pode ser uma adaptação, que eu falo, um adapte, né? Começa com análise, com diagnóstico territorial e da sua propriedade, vai definir um modelo de negócio para quem está no estágio zero, porque esse método serve para quem está no estágio zero,
ou em adequação, ou em avançado, né? Então, quando, às vezes, a gente entra num negócio que começou lá pelo meio, né, como eu falei anteriormente, às vezes a gente tem que dar um passinho para trás e montar um modelo de negócio, né, rever tudo que está sendo feito. Então, mas segue mais ou menos esses passos aí, né, vamos depois ver o que é necessário adequar, o que já tem, o que precisa reforma, o que precisa de uma decoração de interior, por exemplo, né, o que precisa hoje dos espacinhos instagramáveis, né, que isso ajuda muito, né, na propagação aí, na multiplicação do seu negócio, né? Então, a gente vai ajudar a entender essas adequações, né? E dentro de adequações, a gente vê também todo o projeto de sinalização, gestão de riscos, né? Várias situações aí que acontecem dentro da propriedade. E ver exatamente que estruturas físicas você vai ter que investir. E depois a gente vai para os produtos turísticos, né, experiências, e no meu entendimento, né, dar um curso, né, dar uma live só para falar sobre isso, o que eu considero como produto, o que eu considero como experiência, mas a gente vai chamar tudo aqui hoje de produtos turísticos, que é o que as pessoas vão fazer, é aquilo que vai, o elemento que vai fazer com que a pessoa levante lá do sofá dela e faça a reserva e se dirija para a sua propriedade, né? Então, entender quais são os que geram mais, né, custo-benefício, né, para você e também para o turista, e precificar isso. E ver toda a questão também ali operacional, né, para que esse produto realmente aconteça, né, que você consiga prometer e entregar, né. Depois, o tráfego, que é o tráfego, não sei se muita gente aqui entende, no marketing digital, a gente hoje gera tráfego para um site, a gente paga por anúncios que vão levar pessoas para o site, para as redes sociais, para o seu WhatsApp, né? A gente chama isso de tráfego, fazer com que as pessoas que estão aí em algum lugar tenham o conhecimento do seu negócio e, opa, gostei, quero levar minha família lá para conhecer, e ela chega até você. Então, esse exercício aí, tudo dentro do marketing, né? Tráfego a gente tem de mercado e vamos para a etapa de vendas também. E aí, muita gente concentra hoje no WhatsApp, porque é mais fácil, é mais rápido, mas fica tudo concentrado na mão de uma pessoa só, e que não estabelece os processos necessários de marketing e vendas, que são processos diferentes, embora eles estejam muito interligados, né? E mais para frente, quem está começando ali já um negócio mais estruturado, né, funcionando, já tendo uma rentabilidade legal, vamos pensar na evolução, expansão, se é hora de construir mais uma cabana, se é hora de aumentar o restaurante, se é hora de colocar uma outra atividade turística, né, e como vai ser aí os próximos anos do negócio, né, visão de longo prazo aí. Então, para quem que já falei um pouquinho, está no estágio zero, ou já recebe, ou está errando ali, não sabe como corrigir, precisa, né, desse diagnóstico, precisa dessa análise, e quem precisa se profissionalizar. Então, o seu negócio de turismo, a gente detecta esse momento que você está, no momento do diagnóstico. Tá? E no final, eu falo, assim, parece tão rápido, né, mas isso não acontece tão rápido, e vocês que já estão investindo isso há um tempo, né, tem gente que, quando tem tempo, quando tem dinheiro, quando tem pessoas para ajudar, às vezes você faz isso em 4, 5 meses, mas quando você não tem, às vezes leva 1, 2, 3 anos. Aí eu conto de um cliente meu de São Paulo, que ele fez o diagnóstico há uns 3 anos atrás, e viu no diagnóstico que ele queria muito, é uma coisa que ele já estava pensando há muito tempo, mas que ele ainda não tinha todos os recursos necessários, né? E aí, ele falou assim, Luciane, eu vou me capitalizar, eu estou fazendo uma poupança para isso, o que eu tenho que priorizar? O que eu tenho que fazer primeiro, segundo, terceiro? Aí eu passei, né, o resultado, que a gente chama de devolutiva desse diagnóstico, e no finalzinho do ano passado, eu falei assim, Luciane, o ano que vem a gente começa, porque agora eu já estou me sentindo mais preparado. Ele recebeu algumas orientações, né, no momento do diagnóstico, recebeu algumas horas de orientações para ele se preparar para esse momento, e só agora ele está retomando. Então, a gente entende também quando é o momento, né, de entrar para a metodologia toda do seu negócio de turismo. Às vezes começa só com diagnóstico, né, e às vezes tem gente que para e desiste no diagnóstico, tem gente que entende realmente que não vai ter tudo que é necessário, né, todos os 4 recursos que a gente trabalha, e nesse diagnóstico são levantados, gente, mais de 50 pontos. Quando o negócio está do zero, uns 20, 25 pontos. Quando o negócio está funcionando, já vai de 50, às vezes até 70 pontos, como eu já fiz em alguns negócios. Então, são muitos pontos de análise, né, e aí para te dar aí um panorama realmente de como que está a saúde, né.
Mas, no mínimo, nessa metodologia, você vai sair com essas entregas que eu chamo, né? Um diagnóstico estratégico da propriedade, um plano para se estruturar, pensar em como, inclusive, tem gente que tem que se capitalizar antes para poder, né, mexer nas estruturas ali, no operacional, vai saber o direcionamento do investimento. Muita gente usa esse diagnóstico, essa devolutiva, né, para conseguir empréstimos, para quem tem bons relacionamentos com bancos, a gente ajuda aqui também a construir um documento para que você chegue lá com seu gerente, né, ou então tipo Cressol, Sicredi, né, Sicoob, que tem, às vezes, taxas de juros bem mais, né, interessantes, mas você já leva um plano com um olhar crítico de uma pessoa que já está dentro do sistema turístico, que já entende do desenvolvimento de negócios e que vai te dar um parecer, né, as considerações, e vai dizer, olha, tem chance de pagar esse empréstimo, né, bem rápido, às vezes, ou assim que vai implantando cada uma das atividades ou dos serviços dentro da propriedade. E quando você chega com isso na mão, a gente ajuda, inclusive, a fazer uma apresentação, que a gente chama de pitch, né, para o seu gerente. Teve um cliente meu que conseguiu 500 mil, nem eu acreditei, assim, né, mas se dedicou meses para fazer uma boa apresentação, chegou com o gerente, e, lógico, ele tinha garantias e tinha um certo relacionamento, mas conseguiu de cara e já conseguiu construir 4 cabanas com esse valor. Mas esse trabalho, né, é um olhar clínico que a gente vai pontuar. Olha, tem condições de, no prazo de 1 ano, rentabilizar a propriedade com essas e essas atividades, gerando uma renda X, né? Então, isso ajuda muito você a ir atrás dessas fontes de crédito também, né? Vai também ter um mapa das experiências do visitante, e um mapa, gente, que muitas vezes você nem coloca todos eles em prática no mesmo ano, né? Então, teve clientes que já fizeram lá atrás, 2, 3 anos atrás, essa descoberta de todas as experiências, e vai abrindo uma por ano, né? Ou então ainda estão esperando crescer algum tipo de fruta, por exemplo, que vai levar 2, 3 anos para começar a dar, né, o fruto, para gerar uma oficina, mas você já sai com um mapa de possíveis experiências ali para se fazer na propriedade, né? E também um pouco da jornada desse visitante, né? Então, a gente já trabalha essa estrutura também dentro do seu negócio de turismo. E vai ter um plano, principalmente para pensar na parte de divulgação e vendas, né? Qual é o seu posicionamento? Você está com rede social? O que precisa fazer? E ele inclui também, quando as pessoas já têm, né, esses meios de comunicação, inclui uma análise dele também. E aí eu tenho uma equipe hoje, né, tem mais 2 meninas que me ajudam, inclusive uma parte de assessoria para fazer essa parte de gestão de redes sociais e anúncios também, gestão de anúncios, principalmente no Meta Ads, que é aquele que aparece no Facebook, no Instagram, né, que atinge o pessoal que está no teu grupo, que está no WhatsApp, né? Então, hoje eu conto com mais essas meninas, mas elas são focadas para turismo, e quem está participando dentro do método, né, que adquirir todo o método, porque aí a gente entende que ela não está deixando passar nenhum aspecto, né, que é super importante para o marketing dar resultado lá na frente, né. Então, às vezes, não adianta você, eu vou começar a investir em anúncio pago, e às vezes tem que voltar um pouquinho, mexer na operacionalização, ver quem é que vai atender, quem vai responder as mensagens, quem vai recepcionar no dia. Então, nem sempre o marketing funciona como, né, a gente gostaria, porque faltou coisas de gestão lá na frente, lá atrás, né, para se preparar, para se planejar, e então a gente trabalha aqui quando a pessoa já está dentro do programa Seu Negócio de Turismo, recebendo já todas as orientações. Aí as meninas do marketing entram e ajudam muito, gente. Testar produto, né? E eu trago uma história, né, de um cliente que mais pôs em prática tudo que foi orientado dentro do seu negócio de turismo. Esse foi um que eu comentei, lá do Espírito Santo. Vamos lá conhecer, que ficou lindo, falei, né, ficou linda a propriedade. Ele está investindo em oliveiras e ainda nem está na produção, está começando a ter algumas experiências de né, colher as azeitonas, mas ainda a extração do azeite é mais, né, para consumo ali mesmo local, para degustação nos chalés, né, ainda não tem grande porte,
e ele fica no Espírito Santo, né? Então, ele me contratou, passamos o final de semana lá, e eu vou mostrar um pouquinho desse processo do seu negócio de turismo aplicado ao negócio dele. Então, quando eu cheguei, estava assim, ó, recurso natural maravilhoso, né? Uma vista encantadora, fica nas Montanhas Capixabas, perto da Rota do Lagarto, que é famosíssima, com competitividade gigantesca, e eu, ai, tu vai entrar nessa com tantos negócios de altíssimo padrão, ele vai fazer o meu de alto padrão, 4 chalés, ele já está no 6º. Isso tem 3 anos que a gente, né, começou esse trabalho, ainda de vez em quando ele me chama para ajudar em alguma... A gente já tem vários trabalhos de experiências prontos, que ainda nem foram, não começaram, porque ainda não tem as azeitonas, né, mas vai ter um trabalho... Aqui isso tudo são azeitonas, olivais, né, são... Até perdi as contas, não sei quantos mil pés de azeitonas, e um espaço muito grande. E essa vista do olival, né, é o grande achado, né, que ele fez lá, construir esses chalés com vista para este morro aqui, né, e para a propriedade dele. Então, a partir dali, a gente começou a fazer uma série de coisas que estão previstas dentro do seu negócio de turismo, né? Primeiro, a gente foi passei o final de semana com ele rodando todas as propriedades dele, para entender quais são as oportunidades, né? Vamos rodar o território, né, o destino turístico lá. Lá já era um destino turístico consolidado, né, então já tinha um sistema funcionando ali, então a gente vai fazer um benchmark, o que é isso? Conhecer outros negócios de turismo e ver possibilidades de parcerias, né, como é que eles estavam trabalhando na operacionalização, foi muito interessante, a gente percebeu que o nível de atendimento já estava lá em cima, né, e aí como que ele quer receber, né, alto padrão, e tem que pensar nisso. Se o nível de atendimento já está lá em cima, né, a expectativa já é grande do público, imagina qual ele teria que oferecer um pouquinho mais, né, um degrauzinho a mais. Então, foi muito legal esse benchmark, rodamos vários tipos de pontos turísticos e de atrativos turísticos. Também aí vimos a questão de configuração de espaços externos, passei várias, ele estava ainda começando a construir ali os chalés, como vocês viram, né, então, pensar um pouquinho trazer esse elemento olival para dentro, né, dos chalés, né, para decoração, que tipo de mobiliário, né, então conversamos muito, passei várias sugestões visuais para ele também. Vamos ver a questão da sinalização, né, ele já trabalhava com uma empresa de comunicação, então para ele foi mais fácil, mas entender que placas, né, que tipo de sinalização é interessante colocar. Tem algumas que nem foram feitas, né, que já foi pensado, mas na hora que estiver funcionando a experiência, né, elas provavelmente vão ter que ser confeccionadas. A configuração dos espaços internos, né, a vista, né, a vista da banheira para o morro, para os olivais, né, até o enxoval, né, dos apartamentos também, né, tudo pensando nesse público que ele queria estabelecer como público, o cliente ideal para ele, né. Depois vimos a questão de estratégias de marketing, ele aplicou perfeitamente, ele já começou inaugurando o negócio com uma lista de espera, gente, porque trabalhamos isso, né, passei várias orientações para ele, né, trabalhar isso nas redes sociais, com uma lista já, né, gerando a expectativa primeiro e formando uma lista de clientes que queriam ir lá para a inauguração, e a inauguração foi longa ali, né, mas muita gente foi espontaneamente, né, que a gente fala do marketing mais orgânico. Hoje ele investe muito pouco, né, na parte de anúncios, mas porque fez esse deverzinho de casa lá atrás, né. Então, teve vários outros caminhos que a gente trabalhou com ele, né, algumas questões de privacidade entre os chalés, né, escolha, inclusive, de uma cerca de ocultação, passamos várias ideias, né, questão de paisagismo, plantou lavandas, está num lugar muito bonito, se vocês puderem dar uma olhadinha lá no Instagram dele, vão até lá nas Montanhas Capixabas, vale muito a pena, tem muito atrativo, muita coisa acontecendo no turismo lá, é uma aula também, né, mas todos esses pontos aqui, a gente viu essas experiências no Olival, eu já tinha deixado pronto para ele, e ele, no final do ano passado, também me procurou, falando assim, Luciane, vamos ver, porque é muita gente me procurando para tirar foto, para fazer uma visita aqui, e hoje ela só está aberta, é exclusiva para quem está hospedado lá, somente para aqueles 4 chalés. E vamos, Márcio, vamos fazer esse produto funcionar, então a gente já fez toda uma revisão dessa experiência, e quem sabe esse ano, né, já vai
está aí no mercado, mas uma experiência de altíssimo, né, assim, muito legal mesmo, ali para perto da Rota do Lagarto. Então, vocês estão vendo ali que aqui foi bem resumido, né, gente? Com o Márcio foi mais ou menos 1 ano e pouco de trabalho, né? Não é tão rápido, porque, lógico, a gente vai no ritmo também do empreendedor, né? Tem tempo, que nem ele trabalha com outras coisas, tem outra empresa para tocar, né? Então, é no tempo que dá, né? O tempo que tem, com as pessoas que tem, com o valor, né, no bolso ali. Então, realmente, para entrar para o programa Seu Negócio de Turismo, né, dessa estruturação, não é para qualquer um, e eu faço uma triagem disso, geralmente, no começo do ano, né? E vocês viram ali no grupo, né, são quase 100 pessoas, né? Eu deixei exatamente 100 pessoas, porque era o que cabia aqui na live, né? Mas dessas 100 pessoas, a gente sabe que o programa não é para todo mundo, né? Às vezes não tem o tempo necessário para se dedicar, né? Às vezes não tem os recursos, né? Então, tem uma série de coisas que a gente faz primeiro um alinhamento, né? Para ver qual é o momento que essa pessoa está e se cabe entrar no programa, né? Então, o turismo, aqui já encaminhando já para o final, né? Hoje, no turismo em áreas rurais, é preciso primeiro entender muito antes de começar a fazer. Tem gente que já quer limpando o terreno, já quer ir recebendo as pessoas, né? E faz um quiosque, né? Assim, mas aí, não estou recebendo o pessoal aqui, só quer beber, trazer o seu cooler cheio de cerveja. Mas quem é o teu cliente ideal? Você traçou? Não. Que tipo de serviço? Não, eu abro para o pessoal vir tomar banho aqui, pescar no açude e tal. Pronto, daí já, né, se entende que não teve todo o planejamento necessário. Então, entender antes de investir, antes de fazer, acho que é o grande ganho. Né? Entender que, né, turismo em áreas rurais tem que ser pensado como um negócio, por mais que você não registre ele no primeiro momento, que você faça alguns testes para descobrir quem é o público ideal, que tipo de serviço você consegue realmente entregar, que experiências você consegue operacionalizar, mas no momento, né, e a gente sempre quer aquela questão do legado, né, que o negócio cresça, né, e seja sustentável financeiramente, então em algum momento você vai ter que se formalizar, né, não dá para trabalhar no turismo. Agora tem muitos proprietários rurais que foi, né, graças a Deus, depois de uma luta grande desses grupos de turismo rural que eu comentei com vocês no início, já está sendo reconhecido, né, você pode ser proprietário rural que trabalha com turismo, então ainda tem algumas coisas para serem aprovadas aí, mas aí no momento de cada um eu vou explicando isso, mas já é possível você, proprietário rural, oferecer alguns serviços de turismo, sem ter que abrir um novo CNPJ, alguma coisa, né? Mas precisa ver se se enquadra bem, né, nessas atividades. Entender que planejamento, ele precede o investimento, não vai tirando dinheiro do bolso sem realmente planejar, sem saber para quê, para que vai servir aquilo e para quem, né? Que autenticidade, ele gera a diferenciação, copia e cola, fazer porque deu bonitinho lá no outro estado, né, ó, tá bacana, tá bombando os chalés na Serra Catarinense, eu vou e faço aqui na minha, não dá, não bomba, né, porque não é autêntico, né, chalé suíço cabe em qualquer lugar, não cabe, neva aí, né, faz muito frio, não, então, né, não tem que entender qual é aquele elemento único que está dentro da sua propriedade, ou às vezes dentro da sua competência enquanto empreendedor de fazer e executar a experiência, porque pode ser isso também, às vezes o diferencial todo não está na propriedade, na terra em si, mas está em você saber fazer algo com o que você produz ali, né? Então, só acontece no meio, né, na área rural, mas às vezes a expertise, quem vai conduzir a experiência é você, a sua, né, o seu conhecimento que vai, né, formatar essa experiência. Que precisa ser, né, um negócio sustentável financeiramente, porque senão você vai desanimar lá na frente, né, vai botar culpa em um monte de gente, e eu falo que dentro da porteira, né, é sua responsabilidade de fazer, né, o negócio realmente prosperar, sem depender de ninguém, sem depender de nenhuma instância, né, de nenhuma instituição, né, eles ajudam, complementam, ótimo, né, mas está dentro das responsabilidades de quem faz a gestão, pensar nisso, né, então, entender que precificação é super importante dos produtos, né, das experiências, para que realmente você tenha fôlego, né, capital, né, para ir reinvestindo no negócio.
que nem toda propriedade é igual, isso é ótimo, né? Eu falo que a grande vantagem é que a gente consegue ter uma diferenciação dentro de uma rota, às vezes dá para ter 10 negócios, né, que estão dentro de uma área rural, dentro de uma propriedade, de uma chácara, e cada um faz uma coisa diferente, né? E ganha justamente porque é diferente do outro, né? Que resultado vem da estratégia mais execução. Então, são duas coisas que a gente acompanha, quem está dentro do programa, dentro da metodologia, a gente gosta de acompanhar por um bom tempo, para ver, acompanhar a execução, acompanhar a venda, acompanhar a operação, o receber, o que é possível fazer, melhorar, né? Então, eu falo que é a lapidação aí realmente do diamante, é que vai fazer toda a diferença lá no final, né? E que o território importa, e muito, né? A gente estuda sempre essa questão do onde as pessoas estão indo e se o seu negócio está, né, falando com aquele território. Então, a gente estuda muito isso também, faço uma análise. Aqui, alguns dos meus clientes têm muito mais fotos, né? Esse aqui praticamente foi do ano passado, mas a gente do Mato Grosso do Sul, aqui vários de Santa Catarina, Paraná, né, Rio Grande do Sul. Então, tem gente lá no Maranhão, né, de clientes, de várias partes, Minas Gerais, né, e então, eu acredito que se vocês derem uma olhadinha lá no site ou lá no Instagram, vocês vão ver outros, né, outras carinhas, outras pessoas que já receberam alguma etapa dessa do programa, né, do seu negócio de turismo, para estruturar, né, e aí, lógico, alguns vão se estrutura de uma forma mais rápida, outros mais lenta, outros levam mais um tempinho, às vezes precisa parar, retoma depois, né? Então, a gente tenta moldar essa estruturação a partir das condições de cada cliente, que a gente detecta no diagnóstico. E como cada propriedade tem um caminho possível, e quase nunca, eu acho que foi assim, umas 2, 3 vezes, né, que eu fui visitar uma propriedade e falei assim, olha, realmente aqui não tem, e vou citar um exemplo, você tem alguém do interior de São Paulo aqui, mas que a trajetória para chegar nessa propriedade passava por meio de galpões, daqueles galpões industriais, né? A propriedade era muito pequena, linda, bonitinha, mas o impacto do território era muito negativo, muito negativo. E a gente começou a perceber quem estava andando por lá, né, e realmente viu que não valeria a pena o tamanho do investimento que teria que fazer lá para que as pessoas chegassem, nenhuma que ele estava isolado, né, assim, numa situação ali. Então, pouquíssimas vezes eu cheguei para algum proprietário e falei, olha, não gasta seu dinheiro nisso porque não vai para frente. A maioria a gente consegue enxergar um caminho possível, sim, né? E eu vou deixar aberto aqui um canal para a gente conversar, se você acha que faz sentido tudo isso que a gente conversou aqui, né, que eu trouxe aqui para vocês, e que, olha, eu quero entender mais sobre essa estruturação, sobre o método, aí vocês podem me chamar ali no WhatsApp, mandar um no privado para mim, quero conversar, e aí eu vou passar os próximos passos para a gente entender primeiro se você está no momento de entrar, né, de aplicar para esse método. Bom, vou parar de compartilhar aqui, e aí quem tem interesse depois entra em contato comigo, que eu explico depois todos os passos para contratação do diagnóstico. E eu falo, começa pelo diagnóstico, né, porque é um ganho enorme para você ter um olhar, né, de um técnico, de uma pessoa, né, bem crítica, mas eu acho que vocês vão gostar bastante, né, dos resultados da devolutiva, tem ajudado muita gente a enxergar coisas que nem imaginava que ia ser necessário ou que precisava estar de olho, né, para a gestão, né, do espaço turístico. Então, a gente encerra a live hoje. Então, até a próxima.